Oi, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para a gente dar continuidade à nossa aula de oração subordinada substantiva. Eu espero que tenha gostado do outro vídeo, né, que eu fiz. Não deu tempo de dar todas naquele. E falei com vocês que hoje nós iríamos tentar terminar. Se eu não conseguir, na próxima aula eu continuo, tá bom? E depois, se vocês acharem alguma dificuldade, por favor, me comunique para que eu possa fazer uma revisão com vocês. Beleza? Então hoje, gente, na aula passada nós vimos sobre as orações substantivas, objetivas diretas e vimos a subjetiva, né? A subjetiva nós vimos que existem 4 formas, né, de se fazer essa subjetiva e vimos que a objetiva direta ela sempre vem com o verbo transitivo direto na oração principal, né? Vimos que há o sujeito nessa oração principal, olha aí o exemplo que eu dei na semana passada. E agora nós vamos ver a objetiva indireta. Então, bom, vamos começar. Primeiro, qual que é a diferença entre elas, né? Objetiva direta e objetiva indireta. Na objetiva direta e na objetiva indireta, o sujeito sempre vem na oração principal. Então, isso é comum às duas. Mas o que vai diferenciar? Vai diferenciar que na objetiva direta, o verbo é verbo transitivo direto. E na objetiva indireta, o verbo é verbo transitivo indireto. O que é isso? Vamos tentar lembrar. Na objetiva direta, eu faço a pergunta o quê? Na objetiva indireta, gente, eu faço a pergunta de quê, para quê, com quê. Eu sempre vou colocar uma preposição antes aí de fazer a pergunta. Então, a objetiva indireta ela sempre virá preposicionada, ou seja, sempre virá com preposição. Então, olha aqui o exemplo. Lembro-me de que saímos de madrugada. Então, como que eu divido a oração? Eu tenho um verbo aqui, ó, lembro é um verbo, saímos é outro verbo. Então, eu tenho 2 verbos, eu vou dividir essa oração. Lembra que eu falei na aula passada que a gente sempre divide antes da conjunção? Olha a minha conjunção aqui. Então, eu vou separar essa conjunção. Só que aqui, o que acontece? Aparece uma preposição junto dessa conjunção. Quando aparecer essa preposição junto da conjunção, eu não vou separar na conjunção aqui, eu vou separar antes da preposição. Então, de novo, só se houver preposição. Se não houver a preposição, eu vou fazer essa separação aqui, ó, perto da conjunção, tá? Como tem a preposição, eu vou separar antes dela. Aqui lembra meu verbo, então essa é uma oração, e o saímos é meu outro verbo, então isso tudo aqui é minha outra oração. Essa oração que não tem a preposição, eu vou chamar de oração principal, lembra? E aqui tem a conjunção, eu chamo de oração subordinada. Vamos ver subordinada o quê, né? Substantivo o quê? Bom, eu vou ver que eu tenho um verbo, eu lembro, o sujeito aqui é oculto, mas eu tenho sujeito na oração principal. É diferente da subjetiva, lembra que a subjetiva nunca virá nenhum tipo de sujeito na oração principal? A objetiva indireta, ela vem. E quando eu faço eu lembro, né, que é lembro-me, olha, então eu lembro de quê? Eu faço a pergunta assim. Então, esse verbo meu aqui, ó, o verbo lembrar, é um verbo transitivo indireto. Então, essa sigla aqui, ó, VTI, é verbo transitivo indireto. Então, se eu tenho um verbo transitivo indireto na oração principal, automaticamente eu vou ter uma objetiva indireta. Então, isso tudo aqui, desde a preposição até o final, eu vou chamá-la de objetiva indireta. Essa é a oração subordinada à oração principal, ok? Vamos ver a próxima aí, olha. Mais um caso de objetiva indireta. Ele gostava de se olhar no espelho. Agora eu vim com outra conjunção, que não é o que. Lembram que eu falei lá no início? Que sempre as orações subordinadas vão aparecer o que ou se? Então, aqui eu fiz uma conjunção com se. Olha, gostava é meu verbo e olhar é meu outro verbo. Então, eu tenho 2 verbos, vou dividir essa oração 2 vezes, né? Onde? Sempre antes da conjunção. Mas aí eu lembrei que eu tenho uma preposição de aqui, então eu vou separar antes da preposição, não antes da conjunção. Essa oração que não apresenta conjunção, eu vou chamar de oração principal, né? E a que apresenta a conjunção se aqui, oração subordinada substantiva. Vamos ver substantivo o quê? Eu tenho sujeito, então subjetivo ela não pode ser. Eu vou olhar o meu verbo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Ele gostava de quê?
Quando eu faço essa pergunta de que, eu tenho um verbo transitivo indireto. Quando eu tenho um verbo transitivo indireto na oração principal, então eu vou ter uma objetiva indireta. E qual que é o macetezinho que vocês viram que na objetiva direta, além de ser objetiva direta, o verbo da objetiva direta é verbo transitivo direto, e na objetiva indireta, o verbo transitivo indireto. Então, além dessa diferença, o que vocês viram aí que nós temos a mais? Nós temos uma preposição que lá na objetiva direta não tem, tá? Vamos ver o outro caso. Agora vamos ver a completiva nominal. A completiva nominal, ela vai dar a ideia de quê? De um complemento nominal. Esse complemento, primeiro, o que é complemento nominal? Complemento nominal, o nome já fala, completar um nome. Então, ele completa um nome. E esse complemento desse nome, ele sempre virá com uma conjunção, tá? Sempre virá com uma conjunção. Só que nome é esse que ele pode completar? Ele pode completar um adjetivo, eu até coloquei aqui para vocês, ó, um adjetivo, um advérbio ou um substantivo. Pode ser qualquer um desses aqui que ele pode completar. E quando ele completar, ele sempre virá com uma preposição. Então vamos no exemplo aqui, ó. Chegou à conclusão de que o contrato é ilegal. Olha, chegou é o meu verbo e é meu outro verbo. Então, vou separar também duas vezes. Onde? Antes da conjunção que? Só que eu vi que eu tenho uma preposição aqui, então eu vou separar antes da preposição, ok? E aí, essa oração que não tem conjunção, eu vou chamar de oração principal, né? E a oração que começa com a preposição e tem a conjunção, eu vou chamar de oração subordinada substantivo. Agora, por que eu vou dar o nome de completiva nominal? Porque essa daqui, olha, tem a preposição, mas ela está completando o quê? Um nome, que é um substantivo, conclusão. Olha aí, chegou à conclusão. A conclusão de quê? Tá vendo que eu não faço pergunta no sentido de igual o verbo lá da objetiva indireta? Eu só estou complementando esse nome. Só que eu completo esse nome com essa preposição de aqui, ó. Ok? Aí você vai falar comigo, seu professor, mas está muito confuso, porque a objetiva indireta, ela também tem preposição. E a completiva nominal também tem a preposição. Agora eu fiquei perdido, como que eu vou saber qual que é qual? Então vocês sempre vão lembrar o seguinte, olha, vamos lá, vocês vão pegar essa preposição, no caso o de aqui, e vão olhar o nome, vocês vão olhar a palavra que está antes. Se a palavra que tiver antes for um nome, igual aqui, ó, substantivo, ela é completiva nominal. Se a palavra que tiver antes dessa preposição aqui for um verbo, aí ela é objetiva indireta. Entenderam? Eu vou dar uma diferença para vocês aqui, para vocês entenderem melhor essa parte aí dessa diferença. Olha aqui, eu tenho duas frases aqui, ó. Ninguém teve dúvida de que ela mentiu e ninguém duvidou de que ela mentiu. Prestem atenção. Onde eu posso separar essa oração? Ninguém teve dúvida de que ela mentiu. Eu tenho teve, que é um verbo, mentiu, que é outro verbo. Então, eu vou separar essa oração aqui, ó, porque o que é minha conjunção, o de é a preposição, então eu separo aqui. Ninguém teve dúvida, minha oração principal. De que ela mentiu, minha oração subordinada. Agora eu vou ver o que ela é. Apareceu de. Vamos ver aqui embaixo, ó. Ninguém duvidou de que ela mentiu. Praticamente quase a mesma coisa. Então eu separo aqui também, ó. Depois do duvidou, essa é a oração principal e essa aqui é a subordinada. Então todos dois apareceu a preposição de, não foi? Olha, as duas frases, não apareceu? O que eu vou fazer? Eu vou olhar o que está antes desse de. Aqui nessa frase, ninguém teve dúvida de que ela mentiu. O dia aqui, o que está antes dele, dúvida, né? Nome. Dúvida não é um substantivo? Então, eu vou chamar essa de que ela mentiu, eu vou chamar de completiva nominal. Agora, olha a diferença aqui, olha. O que está antes do de? É duvidou. Duvidou não é verbo? Então, se eu tenho um verbo, essa de que ela mentiu será objetiva indireta. Deu para entender, gente? De novo, dúvida é nome, duvidou é verbo. Então, vocês têm que tomar cuidado, que é igual, por exemplo, necessidade. Necessidade é nome. Necessitava é verbo.
Então vocês têm que olhar, porque às vezes é a mesma palavra, mas às vezes ela vem como substantivo e às vezes ela vem como um verbo, tá? Então tome esse cuidado. Apareceu preposição, ela só pode ser duas coisas. Ou ela vai ser completiva nominal, ou ela vai ser objetiva indireta. Como que eu vou saber se as duas têm a preposição? Eu vou olhar o que está antes dela. Se é nome, é completiva nominal. O nome já fala, está completando o nome. Se é verbo, é objetiva indireta, porque está completando o verbo e não o nome. Ok? Então, continuando aí. A próxima é a predicativa. O que acontece na predicativa? A predicativa eu também vou ter sujeito na oração principal, só que o meu verbo aqui da oração principal, olha o exemplo. A verdade é que eu te amo. A verdade é que te amo, né? Eu vou separar a oração aqui, porque essa é a minha conjunção, essa é a oração principal que não tem conjunção, que eu te amo é a oração subordinada. Eu tenho sujeito à verdade, então subjetiva ela não é. Então eu vou olhar o verbo, não tem preposição, então objetiva indireta e completiva nominal ela não é. Eu posso confundi-la com a objetiva direta, mas aí eu sempre vou ter que olhar o verbo. O é um verbo de ligação, não é? É. Então, ela vai ser predicativa. Se fosse um outro verbo que não fosse verbo de ligação, ela poderia ser objetiva direta. Então, antes de vocês olharem se ela é verbo transitivo direto, olhem se é verbo de ligação. Porque o verbo de ligação, você consegue fazer a pergunta igual a objetiva direta. Você fala assim, a verdade é o quê? Ah, é objetiva direta, que eu fiz a pergunta o quê? Só que você esqueceu de olhar se antes esse verbo aqui é um verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, lembram? Andar. Então, o verbo ser é o verbo é. Então, toda vez para vocês olharem se ela é predicativa, olhem se ela se tem um verbo de ligação na oração principal. Olha outro exemplo aqui, ó. O melhor remédio era que todos conversassem civilizadamente. Então, eu vou separar aqui, né, depois do era, porque o que é minha conjunção. Então, o melhor remédio era a oração principal, que todos conversassem civilizadamente, minha oração subordinada. O que eu faço aqui? Eu tenho sujeito, o melhor remédio é meu sujeito. Do que eu tô falando? O melhor remédio, então ele é meu sujeito. Então, subjetiva ela não é. Tem preposição? Não. Então, completiva nominal e nem objetiva indireta ela não pode ser. Eu vou olhar o quê? Eu vou olhar o verbo. Esse verbo é o verbo ser. O verbo ser é verbo de ligação. Então, ela vai ser predicativa. Então, que todos conversassem civilizadamente é a minha predicativa, tá? E vamos para a última, que é a mais fácil, né? Que exerce a positiva. Ela exerce a função de aposto. E a positiva, sabe o que acontece, gente? Sempre vem com esses dois pontinhos aqui, olha. Olha essa frase. Existe nos presídios esta lei, que ninguém denuncia ninguém. Primeiro, o que é aposto? Aposto é um termo que você explica. Então, você fala alguma coisa, você vai explicar aquilo que você falou. Então, aposto é explicação. Então, olha, existe nos presídios essa lei. Eu vou explicar que lei é essa. É que ninguém denuncia ninguém. Entenderam? Então, isso é aposto. Só que eu falo que ela é fácil porque ela virá com esses dois pontinhos aqui. Então, existe nos presídios essa lei oração principal, né? Que ninguém denuncia, ninguém está explicando que lei é essa, então eu vou chamá-la de apositiva. Aí eu fiz um lembretezinho para vocês aqui, escrito assim, ó, as orações apositivas são marcadas pelos dois pontos ou pela vírgula. Costuma vir vírgula também, tá, gente? Mas é muito raro, geralmente é os dois pontos. Entretanto, isso não quer dizer que toda oração iniciada por esses sinais de pontuação será positiva. É necessário ver se a oração subordinada exerce mesmo a função de aposto, tá? Então, sempre vocês dão uma olhada, virar com os dois pontos, tá? Mas você vai olhar, tá explicando o termo anterior? Está, então ela é apositiva. Ok? Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, já falei, me chamem lá no chat da Conexão Escola ou me mandem nos comentários lá, me peçam, me dê um retorno, gente, desses vídeos para ver se vocês estão entendendo realmente, se está sendo bom para vocês ou não, por favor, tá? Fiquem com Deus, beijo, até semana que vem.